Brasil teve em junho o pior saldo de criação de vagas para o mês desde a pandemia. Quem vai explicar tudo para a gente, acompanha esse assunto direto de Brasília, é a repórter Elis Barreto. Elis, bem-vinda, boa noite. Boa noite para você, Ju, para todos que nos acompanham aqui na CNN. Foram 145.161 vagas criadas no último mês, segundo o Ministério do Trabalho e Emprego. Mas, apesar desse número positivo, esse ainda é o pior resultado para um mês de junho desde 2020, época da pandemia da Covid-19, como você bem disse, quando naquele ano o Brasil registrou, na verdade, uma perda de pouco mais de 23 mil postos de trabalho. Bom, esse resultado até apresenta uma certa recuperação em relação aos meses de abril e maio desse ano, que foram os piores de 2026, mas ainda fica muito aquém da geração de empregos para um mês de junho dos últimos 5 anos. Bom, apesar desse resultado não ser o ideal, Ju, tanto para o governo em um ano de eleição e até para a economia do país, foi verificado um crescimento, um saldo positivo de empregos nos 5 grupos econômicos pesquisados pelo CAGED. O destaque foi para o setor de serviços, que gerou mais de 74 mil vagas no mês de junho, seguido da agropecuária, com mais de 22 mil vagas, e em terceiro lugar, o setor do comércio, com a geração de mais de 19 mil vagas de empregos formais. Bom, em quarto lugar vem o setor industrial, com uma criação líquida de pouco mais de 14 mil vagas, e também o setor da construção, também com uma criação líquida de pouco mais de 14 mil vagas. Bom, depois da divulgação dos dados do CAGED, o ministro Luiz Marinho comentou a análise dele dessa desaceleração na criação de empregos. Ju, segundo o ministro, 2 fatores principais estão impactando nesse resultado. Primeiro, o elevado patamar da Selic, a taxa básica de juros da economia brasileira, que hoje está em 14,25%. E segundo, o ministro atribuiu essa desaceleração ao tarifaço dos Estados Unidos. Vamos ouvir um pouco do que disse o ministro Luiz Marinho nessa coletiva sobre os dados do CAGED. E você tem evidente a contribuição dos juros, contribuição negativa, né, dos juros, e tem também evidente a contribuição do Mr. Trump, né, com os tarifaços, com as consequências, a bagunça que cria em alguns setores da economia. Então, creio que esses 2 fatores, petróleo, consequência da bagunça do Trump. A gente vai conversar agora com a nossa comentarista de economia, Rita Mundim, sobre esses dados do CAGED. Rita, bem-vinda, boa noite. Te pergunto se esses dados eram esperados ou eles acabaram surpreendendo. A gente acompanhou agora a fala do ministro, né, do Trabalho, Luiz Marinho, exatamente sobre isso, colocando inclusive o tarifaço como um dos culpados. Bem-vinda, Rita. Oi, Ju. Olá. Olha, o negócio é o seguinte, a gente fala CAGED, a gente fala de muita sigla aqui, mas vamos tentar entender, né, o dado para que a gente possa entendermos juntos a análise. O CAGED é o correspondente, né, lá nos Estados Unidos ao chamado payroll, e é um dado muito importante, porque ele traz a geração formal de vagas no país. Então, ele é um termômetro da economia. Porque quanto mais aquecida está a economia, maior é o número de empregados, né? O desemprego cai e o CAGED é aquele emprego com carteira assinada. Então vamos lá. O dado ele surpreendeu no mês de junho. O mercado esperava um dado pior. Qual que era a expectativa do mercado? Uma criação de no mínimo 80 mil vagas e de no máximo 147 mil. A geração de empregos em junho ela ficou muito mais próxima do teto esperado pelo mercado do que do piso. E, mais uma vez, o setor de serviços foi o que mais surpreendeu. Mas na hora que a gente olha os números do semestre, como a gente viu aí na matéria, a geração de empregos é a menor desde a pandemia para um primeiro semestre. Então, é desde 2020. Então, a geração ficou em 921.645 empregos. E o que tem impactado? Claro, você tem o tarifaço, que
de certa forma, impactou os dados da indústria, mas você teve também, por exemplo, um dado que eu já falei aqui, que foi a volta, né, da isenção do tributo da taxa das blusinhas, que impactou demais o varejo brasileiro, o comércio brasileiro, porque o brasileiro voltou a importar como nunca produtos, principalmente da China. Então, isso provocou um corte de vagas no setor do comércio. Você tem uma taxa de juros extremamente elevada. E essa taxa de juros, ela tem surtido efeito, e a gente enxerga esse efeito nos dados que são divulgados pelo IBGE, das vendas ao varejo, do setor de serviços, ou seja, o consumo está diminuindo. Se o consumo está diminuindo, a economia está desaquecendo, você tem um nível de emprego menor e até um corte de vagas. Só que em junho, todas as atividades ficaram no positivo. E, repito, o setor de serviços foi responsável por mais de 74 mil empregos formais. Então, foi o setor, de novo, que se destacou. Portanto, para o mês foi uma surpresa, mas o dado no semestre aponta que a economia brasileira está, sim, desaquecendo por essa série de fatores aí que eu acabei de falar, mas principalmente pelo nível de endividamento das famílias e pelo nível da taxa de juros. E o resto vem o governo tentando reaquecer, indo, como eu insisto em dizer, indo contra essa política de juros restritiva adotada pelo Banco Central. Só que, com mais esse dado, mostrando esse desaquecimento no dado do semestre, tem um dado muito importante também, Ju, que é a renda, né? O salário médio, ele, até dezembro de 2025, ele vinha crescendo na faixa de 3%. E agora, o crescimento em junho foi de 1,2%. Então, nós estamos com salário aí em torno de R$ 2.404, mas um crescimento, né, dessa renda bruta no Brasil mais suave do que vinha tendo em 2025, onde a busca por empregados estava maior e, é claro, pressiona a alta média dos salários. Então, basicamente, o quadro é esse. E resumo da ópera, o que isso tem a ver com a sua vida, com a minha vida? Mais um dado que abre caminho para um corte maior da Selic, ou melhor, 2 cortes na Selic de 0,25. É o que o mercado trabalha e foi a precificação do DI hoje negociado na B3. A expectativa para a Selic no final do ano de 13,85. Portanto, esse é o cenário hoje. Mas quando a gente olha o petróleo subindo de novo e olha nos Estados Unidos, hoje, a possibilidade de alta de juros, que houve a reunião do Copom deles lá, do FONC, então aí a gente tem que colocar as barbas de molho e pensar que o trabalho do Banco Central na semana que vem vai ser mais difícil, porque temos, de novo, petróleo em alta e perspectiva de alta de juros também nos Estados Unidos. E contamos com a sua ajuda, Rita, para olhar para isso tudo e analisar isso tudo. Muito obrigada, viu, pela análise por aqui. Até amanhã. Até amanhã, Ju.